Os assuntos que marcam as discussões do dia a dia. Na Som Maior Antena 1, a opinião das 8. Toda quinta-feira, a opinião das 8 aqui na Rádio Som Maior Antena 1 FM é do filósofo, professor Lúcio Packer. Bom dia, Delor. Aqui em Porto Alegre temos hoje 10 graus, uma temperatura maravilhosa, anunciando o inverno, as lareiras acesas, as pessoas tirando dos armários as blusas de lã, passeando nos bares, nos cafés, aquelas conversas mais íntimas. Bem, primeiro, como é que uma pessoa começa a acreditar em algo, a crer em algo? Qual é o processo? Para algumas pessoas, elas precisam ver, ninguém tem que contar, elas não têm que saber isso de segundas ou terceiras fontes, elas precisam presenciar, elas só conseguem acreditar em algo vendo. O exemplo famoso de Tomé, que precisou ver para poder acreditar. Mas há outras pessoas que isso não adianta de nada. Além de ver para poderem acreditar, elas precisam refletir, pensar, constatar, elas têm que ter uma prova racional, lógica, de que aquilo de fato é daquela maneira. Há muitas pessoas que têm visões e coisas e não dão o menor crédito a isso, porque consideram algo completamente ilógico. Então elas atribuem a uma intoxicação, a um problema neurológico, a coisas dessa natureza. E há muitos outros tipos de constatações que se tornam verdades. Há pessoas, por exemplo, que só conseguem acreditar se todo mundo acredita. Então, se é uma opinião corrente, você falou, estava conversando há pouco com o ministro dos Transportes, né? É inacreditável que nós ainda não tenhamos a duplicação da 61, que ceifou tantas vidas ao longo dos últimos anos. Alguns só vão acreditar na opinião do ministro se for voz corrente e todo mundo acreditar que de fato será duplicada a 101. Ou seja, há pessoas que acreditam naquilo que todo mundo acredita. Mas, Adelor, nós temos problemas aqui de grandes montas. Por exemplo, já imaginou uma mulher que tenha como uma verdade dentro dela algo do tipo, homem não presta? Olha as consequências disso. Essa mulher vai a uma festa, por exemplo, e você vai apresentar a ela um amigo seu, que está solteiro e gostaria de conhecer uma moça bacana e tal. Ela nem conheceu o rapaz direito, nem ouviu o nome dele direito e já saiu constatando que ele não presta, independente do que ele faça ou diga. Esse é um dos problemas das verdades subjetivas, né? Essa mulher, você já imaginou como ela vai considerar o próprio filho dela, já que ela pensa que o homem não presta? O menino pode ser angelical, pode ser perfeito. A primeira que ele fizer, que ela não gostar, ela vai apontar o dedo para ele e vai dizer, tá vendo? Você não presta, você é como seu pai, você é como os homens que são assim e tudo mais. Ou seja, é como conversar com alguém já com as cartas todas marcadas, nós não temos a menor chance. E há muitos choques dentro de algumas pessoas. Às vezes, por exemplo, aquilo que uma pessoa acredita bate muito forte contra a razão dela. Um sujeito vai ao médico e o médico diz para ele, olha, ou você opera, ou você tem muito pouco tempo de vida. Aí esse sujeito, se dentro dele tem uma fé fortíssima, Deus me fez puro, Deus me fez perfeito, vai me salvar. Por outro lado, a razão dele diz, olha, se você não operar, os dias estão contados. Quem é que vence quando a fé se choca diretamente contra a razão? É um embate histórico isso dentro da filosofia milenar, aliás. Tomás de Aquino, por exemplo, tinha uma opinião muito consistente a esse respeito. Ele diz que quando a nossa fé bater contra a nossa razão, vence a fé, porque a filosofia é serva da teologia, na opinião dele. Só que para algumas pessoas não é assim. Algumas pessoas, quando a fé e a razão se confrontam dentro delas, elas optam pela razão. Outras optam pela fé e outras ficam quebradas ao meio, não sabem o que fazer. Também há choques muito graves entre o coração e a fé. Às vezes a nossa fé diz determinada coisa, não faça isso, olha, isso é errado, etc. Mas o nosso coração diz, faça. Quem vence no embate tão forte como esse, quando o coração se choca contra a emoção? Quando a fé se choca contra a emoção. Quando isso acontece,
nós precisamos ver na historicidade da pessoa o que é determinante para ela. E isso muda, às vezes, de contexto, dependendo do que a pessoa está vivendo. Lembre também que quando aquilo que a pessoa acredita é muito forte, a pessoa pode ficar cega. Mas, de modo geral, quando aquilo que a pessoa acredita é muito forte, aquilo tende a ser assim para ela, independente dos nossos argumentos e tudo mais. Se uma pessoa olhar para o paredão rochoso de São Joaquim, a Serra do Rio do Rastro, e tiver certeza no coração dela que aquele paredão vai mover-se, a probabilidade é que, de fato, o paredão vai se mover. Mas para aquela pessoa, provavelmente para uma pessoa imediatamente ao lado dela, e olhando o mesmo paredão, que deve estar belíssimo hoje com esse tempo, o paredão estará lá, não vai mover-se. Quando uma verdade não tem força nenhuma dentro do coração de uma pessoa, aí não apita nada, né? Quer dizer, a pessoa pode, qualquer emoção, qualquer experiência, qualquer coisa derruba essa verdade. Ela é muito fraquinha. Há pessoas que têm verdades assim que são condicionadas, que são frágeis, né? E é por isso que, às vezes, uma mulher, por exemplo, pode não confiar num homem, pode não acreditar nele, e isso não vai impedir que ela o ame profundamente e esteja com ele. Essas coisas não estão necessariamente vinculadas. Uma pessoa pode não amar outra, pode não acreditar em outra e amá-la perfeitamente. Uma coisa não impede outra. Por último, como podemos fazer para atenuar, para quebrar, pelo menos para minimizar certas crenças, certas verdades que são nocivas a uma pessoa, que podem colocar... Imaginem um piloto agora, retoma os voos para o sul do estado, que bom. Imaginem um piloto que seja incompetente no ofício dele, mas acredita que pode pilotar um jato. Quer dizer, ele está colocando a vida das pessoas em risco. Como fazer, então, quando uma pessoa tem uma verdade nociva que pode botar em risco a vida dos outros e a dela mesma? Como atenuar isso? Ou mesmo como quebrar, se for o caso? Há vários caminhos. E na história da filosofia há muitos exemplos. Há homens que viveram atormentados, como o filósofo escandinavo Kierkegaard, que acreditou que a família dele estava amaldiçoada por conta de uma afronta que o pai dele fez. Então, para que viver atormentado uma vida toda? Se a gente tem hoje mecanismos para tornar isso diferente muitas vezes, há muitas maneiras. Algumas pessoas, por exemplo, elas quebram uma verdade errônea e nociva na vida delas diante, por exemplo, da opinião de uma autoridade. Ela vai a um sacerdote, a um médico, a um filósofo e diz a ela: não é nada disso, você está num caminho completamente estranho ao seu. Isso para algumas pessoas é condição suficiente para quebrar. Outras não. Outras precisam ver que a coisa de fato é diferente, né? E imagine um marido que padece com a esposa porque ela acha que ele o trai com qualquer mulher que se aproxima. Como é que ele faz para atenuar isso, que não tem nada a ver com a verdade dele? Ele pode, então, ver na historicidade dessa pessoa, dessa mulher, quais são os critérios que ela utiliza para poder reverter isso. Algumas pessoas, por exemplo, quebram isso diante da vivência com a outra, vivendo o dia a dia. Elas desmontam essas verdades. De qualquer forma, isso será para cada pessoa de uma maneira. Um grande abraço e até quinta. Muito obrigado, Lúcio. Sempre bom ouvi-lo. Muito obrigado, tenha um bom dia, bom trabalho. Até semana que vem. Opinião das 8. Oferecimento Santec Resíduos, Aterro Industrial e Sanitário, RF Sul Caminhões, seu concessionário Volkswagen Caminhões e Ônibus, e Royal Criciúma Hotel, conforto para grandes negócios. Foi 3045-2001. Essa questão que o Lúcio abordou hoje, a questão do pré-conceito, do conceito pré-concebido. Às vezes você tem uma imagem de uma pessoa, tem um conceito, tem uma definição de uma pessoa que é pior possível. Ou você não conhece a pessoa, não teve nenhuma relação com a pessoa, você ouviu falar que aquela pessoa é isso e aquilo. E você acaba estabelecendo isso como verdade. Mas isso é absolutamente verdadeiro. Tem N casos. Interessante essa questão abordada, muito bem abordada pelo Lúcio Packer aqui na Rádio Som Maior Antena 1 FM nesta quinta-feira, 8h35. Eu já volto.